Existe um tipo de pessoa que lentamente destrói sua paz, sem levantar a voz, sem deixar marcas visíveis, mas deixando algo muito pior: confusão, dúvida e um cansaço emocional que você não consegue explicar. Como se, não importa o quanto você explique, ceda, argumente ou até se afaste, ainda assim, você acaba se sentindo culpado, confuso e, no fundo, esgotado. Essa pessoa não quer te entender. Ela quer te controlar. E faz isso de uma forma silenciosa, calculada, quase invisível. Esse tipo de pessoa tem um nome: narcisista. Lidar com um narcisista não é como lidar com uma pessoa comum. É como entrar em um campo onde as regras são distorcidas, onde a lógica não vence, onde a emoção é usada como arma e onde, quanto mais você tenta se defender, mais você se prende. E é exatamente aqui que o estoicismo se torna uma arma silenciosa, quase invisível, mas absolutamente poderosa. Hoje você vai descobrir como um estoico lida com um narcisista, não tentando mudar essa pessoa, não tentando vencê-la, mas se tornando completamente inalcançável para qualquer tentativa de manipulação. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que reagir te enfraquece, por que explicar demais te aprisiona, e como desenvolver um tipo de presença tão firme, tão estável, que o narcisista simplesmente perde o poder sobre você. E mais do que isso, você vai perceber que essa não é apenas uma forma de lidar com alguém difícil, mas um caminho profundo de libertação interior. Então, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu manipulado, drenado ou emocionalmente preso a alguém, escreve aqui nos comentários: eu controlo a mim mesmo. Essa pequena frase pode parecer simples, mas ela carrega uma decisão poderosa. E fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você se posiciona diante das pessoas, e principalmente diante de si mesmo. Capítulo 1. O reconhecimento silencioso e a primeira armadilha. Existe um momento, quase imperceptível, em que algo dentro de você começa a desconfiar. Você não consegue explicar exatamente o que está errado, mas sente que está sempre pisando em ovos, que qualquer palavra pode ser usada contra você, que por mais que tente manter a paz, sempre acaba sendo puxado para um conflito que você nunca quis. Agora eu te pergunto: quantas vezes você já tentou resolver isso com lógica? Quantas vezes você pensou: se eu explicar melhor, se eu for mais claro, se eu for mais paciente, isso vai se resolver? E aqui está a primeira grande virada estoica, e também uma das mais difíceis de aceitar. Você não está lidando com alguém que quer resolver. Você está lidando com alguém que precisa vencer. E quando alguém precisa vencer, a verdade deixa de ser importante. Marco Aurélio, em sua sabedoria silenciosa, já refletia sobre isso ao observar que muitas pessoas não agem com base na razão, mas sim em impulsos, ego e ignorância sobre si mesmas. O narcisista não quer clareza. Ele quer controle. Ele não quer entendimento. Ele quer superioridade. E no momento em que você entra nesse jogo tentando fazer sentido, você já começou a perder. Imagine que você está jogando xadrez, mas a outra pessoa move as peças como quiser, muda as regras no meio do jogo e ainda te acusa de estar jogando errado. Quanto tempo levaria até você se sentir frustrado? Agora imagine continuar jogando, mesmo sabendo disso. É exatamente isso que acontece quando você tenta vencer um narcisista com lógica. E aqui está a armadilha mais comum e mais perigosa: a necessidade de ser compreendido. Porque, no fundo, o que você quer não é vencer. Você quer paz. Você quer ser ouvido. Você quer que a outra pessoa simplesmente diga: eu entendo você. Mas o estoicismo nos ensina algo que pode parecer duro, mas é libertador. Nem todos são capazes de te entender, e insistir nisso é uma forma de autoaprisionamento. Epicteto dizia que devemos aceitar as pessoas como elas são, não como gostaríamos que fossem. E isso não significa concordar, nem se submeter. Significa enxergar com clareza, sem ilusão, sem expectativa, sem essa necessidade silenciosa de aprovação que te mantém preso. Porque enquanto você espera que o narcisista mude,
Você entrega a ele o controle do seu estado emocional. E esse é o custo invisível que poucos percebem. Você começa o dia bem, mas uma palavra dele muda tudo. Você toma uma decisão, mas a reação dele te faz duvidar. Você sente algo, mas a forma como ele invalida isso faz você questionar a si mesmo. Percebe o que está acontecendo? Você não está mais vivendo por dentro. Você está reagindo por fora. E Sêneca já alertava de forma quase profética que aquele que não controla a si mesmo acaba sendo controlado pelas circunstâncias e pelas pessoas. Agora pare por um instante e imagine uma vida diferente. Uma vida onde as palavras dessa pessoa não te atingem, onde as provocações não te puxam, onde você observa, mas não absorve, onde você escuta, mas não se perde. Essa é a mente estoica em ação. Mas para chegar lá, você precisa abandonar uma ideia que talvez tenha carregado por muito tempo. Você não precisa vencer essa pessoa. Você precisa se libertar dela, internamente. Porque o verdadeiro poder não está em mudar o outro. Está em não ser mais afetado por ele. E essa mudança começa com algo simples, mas profundo. Reconhecer o jogo e escolher não jogar. Mas aqui é onde tudo se intensifica. Porque quando você para de reagir, algo curioso acontece. O narcisista não aceita o silêncio. Ele aumenta a pressão. Ele testa seus limites. Ele tenta te puxar de volta. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas quebra. No próximo momento, você vai entender por que o silêncio incomoda tanto e como transformar essa reação deles na sua maior vantagem. Capítulo 2. O silêncio que desarma e a prova que quase todos falham. Existe algo que um narcisista não suporta, mais do que críticas, mais do que confronto, mais do que rejeição. Ele não suporta a sua indiferença. Agora pense comigo. Por que alguém ficaria incomodado com o seu silêncio? Por que a ausência da sua reação causaria tanta agitação no outro? A resposta é simples, mas profunda. Porque o poder dele depende da sua resposta. Sem a sua reação, não existe controle. Sem o seu envolvimento emocional, não existe influência. Sem o seu desequilíbrio, não existe vitória. E é exatamente por isso que, no momento em que você começa a se calar, a não justificar, a não entrar no jogo, algo muda completamente. Mas não se engane. Esse é o momento mais perigoso, porque o narcisista percebe, ele sente que está perdendo o acesso a você. E então, ele intensifica. Ele provoca mais. Ele acusa mais. Ele tenta te fazer duvidar mais. Talvez ele diga coisas que toquem diretamente nas suas inseguranças. Talvez ele distorça situações. Talvez ele te culpe por coisas que você nem fez. E aqui está a pergunta que define tudo. Você vai reagir ou vai se manter firme? Porque reagir, nesse momento, parece quase inevitável. É como se algo dentro de você gritasse: responde, se defende, mostra que ele está errado. Mas o estoicismo nos ensina algo contra-intuitivo. Algo que vai contra o impulso imediato. Nem toda batalha merece sua energia. Epicteto dizia que quando alguém te provoca, ele está testando se você é dono de si mesmo, ou apenas um reflexo das ações dele. E isso muda tudo. Porque, de repente, o foco deixa de ser o que o outro está fazendo e passa a ser o que você escolhe fazer. Imagine que você está diante de alguém que tenta te empurrar emocionalmente, como se estivesse constantemente tentando te tirar do seu centro. Agora imagine que, ao invés de resistir ou empurrar de volta, você simplesmente não se move, não reage, não absorve, não entra. O que acontece? A força que ele usa não encontra resistência, mas também não encontra resposta. Ela se perde, ela se dissolve. E isso gera algo que o narcisista não sabe lidar: vazio. Sêneca falava sobre a importância de não se tornar escravo das provocações externas. Porque aquele que reage a tudo vive à mercê de qualquer pessoa. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Se alguém consegue controlar suas emoções, essa pessoa, de certa forma, controla você. Pode parecer duro, mas é libertador. Porque, ao entender isso, você percebe que o problema nunca foi apenas o narcisista. Foi o acesso que ele tinha às suas reações. E isso nos leva a uma imagem poderosa. Pense em um lago. Quando o vento sopra forte,
A superfície se agita, ondas se formam. Tudo fica distorcido. Mas quando o lago está profundo, realmente profundo, a superfície pode até se mover. Mas lá no fundo, tudo permanece em silêncio. O estoico é esse lago profundo. As palavras vêm, as provocações acontecem. Mas dentro, existe estabilidade, existe clareza, existe controle. E isso não significa fraqueza. Muito pelo contrário. Porque é fácil reagir, é fácil gritar, é fácil tentar provar que você está certo. Difícil é permanecer em silêncio quando tudo dentro de você quer explodir. Difícil é escolher não entrar em um jogo que foi feito para te prender. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando que a melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu. E isso se aplica perfeitamente aqui. Porque quando você reage com raiva, você entra no mesmo nível. Quando você tenta manipular de volta, você se torna parte do jogo. Mas quando você se mantém firme, consciente e emocionalmente estável, você sai completamente dele. E aqui está o ponto de virada. O narcisista não perde quando você o derrota. Ele perde quando você se torna inalcançável. Mas isso exige algo que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver: disciplina emocional. Porque não é sobre ficar em silêncio por fora, enquanto explode por dentro. É sobre construir um estado interno onde, simplesmente, não há mais necessidade de reagir. E isso nos leva para o próximo nível, onde você não apenas para de reagir, mas começa a enxergar com uma clareza tão grande que nada mais te engana. Capítulo 3. A clareza que liberta e o fim da ilusão. Existe um ponto nessa jornada em que algo muda profundamente dentro de você. Não é mais sobre se proteger, não é mais sobre resistir, e muito menos sobre aguentar o comportamento do outro. É sobre enxergar. Mas enxergar de verdade, sem emoção distorcendo, sem expectativa criando ilusões, sem aquela esperança silenciosa de que, talvez, dessa vez, a pessoa mude. Agora me diga, quantas vezes você já ignorou sinais claros, apenas porque queria acreditar em uma versão melhor de alguém? Quantas vezes você justificou atitudes, releveu comportamentos, ou até duvidou da sua própria percepção, só para manter uma relação em pé? Esse é um dos jogos mais sutis e mais perigosos, porque o narcisista não se sustenta apenas pela manipulação direta, ele se sustenta pela sua negação. E aqui está uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras dentro do estoicismo. As pessoas mostram quem são, repetidamente. Nós é que insistimos em interpretar de outra forma. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar às coisas como gostaríamos que fossem, mas sim como elas são. E isso exige coragem, porque ver a realidade sem filtros muitas vezes dói. Dói perceber que aquela pessoa não vai te validar. Dói entender que ela não sente empatia da forma que você sente. Dói aceitar que o comportamento dela não é um erro momentâneo, mas um padrão. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente essa dor que te liberta. Porque enquanto você acredita que pode mudar o outro, você continua investindo energia, tempo, emoção e, aos poucos, vai se perdendo de si mesmo. Agora imagine o oposto. Imagine que você começa a observar, como um estoico. Sem julgamento imediato, mas com total lucidez. Você não reage automaticamente, você analisa. Você não absorve tudo, você filtra. Você não se envolve em cada provocação, você escolhe. E pouco a pouco, algo incrível acontece. Você começa a prever. Sim, prever. Você entende os padrões, sabe quando a provocação vai vir. Percebe quando a manipulação começa. Reconhece quando a conversa está sendo distorcida. E isso muda completamente o jogo. Porque o impacto emocional diminui, drasticamente. É como assistir a um filme que você já viu antes. A cena pode ser intensa, mas você não se desespera, porque já sabe o que vai acontecer. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E o narcisista se alimenta exatamente disso, da sua dúvida, da sua confusão, da sua esperança. Mas quando há clareza, não existe mais espaço para confusão, e sem confusão, não existe controle. Agora,
Visualize isso. Você está diante de alguém que tenta te provocar, como sempre fez. Mas dessa vez, você não se perde. Você escuta, mas não absorve. Você observa, mas não reage. Você entende, mas não se envolve. E dentro de você, existe uma frase silenciosa. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Essa consciência muda tudo. Porque antes, você era puxado. Agora, você está posicionado. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. E aqui está o ponto mais poderoso desse processo. Clareza emocional gera liberdade comportamental. Você deixa de agir no impulso e começa a agir com intenção. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que nada tem poder sobre nós, a menos que permitamos. E quando você vê com clareza, você para de permitir. Mas essa transformação traz uma consequência inevitável. Você começa a se afastar, não necessariamente fisicamente, mas internamente. A conexão emocional diminui. A necessidade de aprovação desaparece. O apego se dissolve. E isso pode assustar no início, porque parece que você está se tornando frio, distante, indiferente. Mas, na verdade, você está se tornando livre. Livre da necessidade de agradar. Livre da necessidade de ser validado. Livre da dependência emocional. E é nesse momento que o jogo realmente termina. Não porque o narcisista mudou, mas porque você não está mais disponível para ser manipulado. E no próximo e último passo, você vai entender como transformar essa liberdade em algo ainda maior. Não apenas proteção, mas força interior inabalável. Capítulo 4. A força inabalável e a liberdade que ninguém pode tocar. Existe um estágio, raro, silencioso, mas profundamente transformador, onde você percebe que não está mais tentando lidar com o narcisista, porque, na verdade, você já não precisa mais lidar. Algo dentro de você mudou, e essa mudança não é visível para todos, mas é impossível de ser ignorada por quem antes tinha poder sobre você. Agora me diga, o que acontece quando alguém tenta te provocar e não encontra reação? O que acontece quando alguém tenta te manipular e não encontra brecha? O que acontece quando alguém tenta te controlar e percebe que você simplesmente não está mais disponível? A resposta é simples, mas poderosa. O controle acaba. E não porque o outro decidiu parar, mas porque você deixou de alimentar aquilo que mantinha esse controle vivo. O estoicismo sempre nos ensinou que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo ao nosso redor, mas em nos tornarmos independentes dele. E isso se torna extremamente claro aqui, porque o narcisista pode continuar sendo quem ele é, pode continuar tentando, provocando, distorcendo, mas agora ele não encontra mais acesso. É como bater em uma porta que já não existe mais. E essa é a maior virada de todas. Você não venceu o narcisista. Você venceu a necessidade de reagir a ele. E isso muda completamente sua posição no mundo. Porque essa força não se limita apenas a essa relação. Ela se expande. Você começa a perceber que muitas das suas reações, em diferentes áreas da vida, seguiam o mesmo padrão. A necessidade de aprovação, o medo de julgamento, a ansiedade por validação, tudo isso começa a perder força. Porque você finalmente entendeu algo que poucos compreendem de verdade. Nada externo define quem você é, a menos que você permita. Marco Aurélio carregava essa consciência todos os dias, lembrando a si mesmo que sua mente era um território inviolável. A menos que ele mesmo abrisse os portões. E é exatamente isso que você começa a construir aqui. Uma mente firme, um estado interno estável, uma presença que não oscila ao sabor das emoções alheias. Agora visualize isso com clareza. Você entra em um ambiente onde antes se sentia pressionado e percebe que algo é diferente. As mesmas pessoas, as mesmas dinâmicas, as mesmas tentativas, mas você não é mais o mesmo. Existe uma calma que não depende de ninguém. Existe uma segurança que não precisa ser afirmada. Existe um silêncio que não é vazio, mas cheio de controle.
E isso gera algo quase magnético. Porque pessoas que antes te viam como alguém reativo, agora percebem uma barreira invisível, uma força silenciosa, uma presença que não pode ser manipulada. Sêneca dizia que o homem verdadeiramente forte não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. E esse é o ponto final dessa jornada. Autodomínio. Não como um conceito bonito, mas como uma prática real, diária, consciente. Porque a verdade é que o mundo sempre terá pessoas difíceis. Sempre existirão narcisistas, manipuladores, provocadores. Mas a diferença está em quem você escolhe ser diante disso. Você pode continuar reagindo, se desgastando, tentando mudar o outro, ou pode fazer o que o estoico faz, voltar para dentro, fortalecer sua mente, controlar suas reações e se tornar alguém que não pode ser desestabilizado. E quando isso acontece, você não apenas se protege, você se transforma. No fim, lidar com um narcisista nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você. Sobre o quanto você se conhece, sobre o quanto você se controla, sobre o quanto você permite que o mundo externo influencie o seu mundo interno. E quando você desenvolve essa consciência, quando você pratica esse silêncio, quando você constrói essa clareza, você deixa de ser alvo, deixa de ser refém e se torna livre. Livre de jogos emocionais, livre de manipulações, livre de qualquer tentativa de controle. E essa liberdade ninguém pode tirar de você. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a dar um passo simbólico agora. Comenta aqui embaixo, gratidão, para eu saber que você ficou até o final. Essa frase não é apenas um comentário, é um compromisso. E se você quer continuar aprofundando essa força interior, se inscreve no canal e deixa o seu like. Porque aqui, você não aprende apenas a lidar com o mundo, você aprende a dominar a si mesmo.